Bom, nosso conjunto de slides, ele começa relembrando um conceito, que é o conceito de fluxograma. Então, o fluxograma é esse fragmento que a gente está mostrando aqui na tela. Então, o fluxograma, normalmente, tem diversos balões, né, diversos ícones, ícone de processo, ícone de delay, tem de vários ícones. Um ícone especial que ele quer mostrar aqui é esse losango aqui, ó. Então, esse losango, ele representa, dentro dos programas de fluxograma e dentro do fluxograma em si, ou per si, ele representa uma condição ou uma decisão. Normalmente você preenche esse losango com uma pergunta, né? Então, aqui ele está fazendo a seguinte pergunta ilustrativa. A maior que B? Se sim, ele vai tomar uma rota. Se não, ele vai para outro caminho, outra rota. Então, esse ícone, né, essa característica dentro do fluxograma, ela tem a capacidade de mudar o fluxo daquilo que você está condicionando, né? Então eu estou condicionando se A é maior que B. Se for sim, eu tomo um rumo. Se for não, eu tomo outro rumo. Então muda-se o fluxo, né? Por isso que ele cita mudança de fluxo aqui. Na linguagem C, você tem um comando que faz isso também. Então você tem uma condição e dependendo do que você responder para essa condição, ele toma ou um ou outro fluxo. Ele entra num determinado fluxo. Ele te dá dois caminhos. Então, o comando if, que se a gente fosse traduzir seria C, é utilizado quando for necessário escolher entre dois caminhos, ou quando se deseja executar um comando sujeito ao resultado de um teste. Então você tem, de forma geral, o comando if é dessa forma aqui, ó. Você escreve if em letras minúsculas, abre parênteses, fecha parênteses, aqui dentro fica a condição, abre uma chave e sequência de comandos. Então a expressão na condição será avaliada. Se ela for zero, a declaração não será executada. Se ela for diferente de zero, a declaração será executada. Ou seja, se ela for diferente de zero, ela é verdadeira. Se ela for igual a zero, ela é falsa. Aqui tem um exemplo, né? Então você tem o exemplo da página 5, onde você tem aqui ó, o include stdio.h, que é uma biblioteca geral que você já conhece, comando include você já conhece, fizemos na primeira aula, include stdlib.h e int main, e abre parênteses, fecha parênteses e abre uma chave. E aqui dentro está o seu programa. Bom, e aqui você tem o return zero para ele fazer, aqui tem o system pause para ele fazer uma pausa, e depois, na sequência, ele fecha o programa, ele return zero, dizendo, ó, o programa está correto, não tem nenhum problema, aí você finaliza o programa, você sempre vai finalizar com return zero, na maior parte das vezes. Muito bem, então aqui, ó, esse é o miolo do programa, esse pedaço aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. O que esse programa está fazendo? Em resumo, né, já fizemos isso na semana passada também, o printf vai escrever alguma coisa na sua tela, e o scanf, ele vai armazenar a informação que você normalmente declarou em uma variável. Então, por exemplo, aqui no int num, ele está declarando uma variável inteira. A variável se chama num, da palavra número, né? Então está aqui int num, int num. Fecha sempre as linhas com um ponto e vírgula. E aí você, no printf, está mandando digitar um número. Então, a pessoa que executar esse programa, ela vai ter uma função muito simples, que é o seguinte, vai estar escrito para ela na tela. Digite o número, ela vai digitar um número. Quando ela digitar esse número vai ser armazenado nessa variável num aqui. Devido a quem? Devido a esse scanf aqui. Então ele pega um número que é representado por esse símbolo aqui, ó, porcentagem D, entre aspas, duplas, e ele armazena nessa variável num aqui. Bom, depois que ele leu essa linha, ele vai para a próxima. Então ele encontra um if. Encontrando o if, ele vai fazer o teste que está entre parênteses. O número, que é o num, é maior do que 10? Se sim, ele vai... Então, eu vou imaginar que eu coloquei o número 12 aqui, é maior que 10, é verdadeiro. Então, ele executa isso aqui. Se eu colocar um 8, aí ele não executa isso aqui, porque não é falso, né? Então, se num, que é o número que foi armazenado nessa variável num, é maior que 10, se sim, ele vai printar o número é maior que 10. Aqui a gente evita colocar acentos, porque o acento dá um problema na tela simples da nossa tela de reprodução do que está escrito ali. Depois ele vai entrar numa pausa e vai terminar o programa, ok? Então, como eu disse, eu não vou fazer esse aqui, por quê? Porque eu tenho outros que a gente vai fazer mais para frente. Aqui está o fluxograma desse programa e vamos para frente. A condição pode ser uma expressão usando operadores matemáticos, lógicos ou relacionais, ou seja, ele pode usar mais, menos vezes, dividir e o resto. Pode ser um lógico, aqui o E comercial é o E, e o barra dupla aqui, ele é o OU.
pode ser maior, menor, maior igual, menor igual, é igual, não é igual, diferente, né? Tabela verdade, você já conhece, nós falamos semana passada. O if, ele pode usar as chaves, né? Pode ser usado as chaves, entre você vai abrir uma e fechar outra para delimitar o bloco de instruções que pertence ao if. O número é maior que 10, então abre chave e fecha chave, tá aqui, ó. As chaves devem ser usadas no caso de mais de uma instrução. Se eu tiver só uma instrução, eu posso até ignorar essas chaves, ok? Bom, então o exercício em sala, tá aqui, ó. Chegamos no exercício em sala. Eu vou fazer o exercício em sala, então. Quer ver? Ó? Deixa eu só sair daqui. Aqui eu vou capturar isso aqui. Ctrl C. Nós já fizemos isso na semana passada. Eu tenho aqui o dev. Dou um Ctrl V. Deixa eu dar uma olhada aqui que página que é. Página 8. Eu vou chamar esse exercício de página 8. Ah, não, vou chamar de exercício em sala número 1. Exercício em sala número 1. E eu vou armazenar isso dentro da área de trabalho, porque aí eu tenho o controle do que a gente está fazendo. Então, aqui, ó, ele não deu erro nenhum, tá escrito aqui embaixo, não deu erro nenhum no nosso programa. Então, eu vou executar o nosso programa. Ele pede para eu digitar uma nota, vou digitar uma nota 10. Ele não fez nada. Ok? Muito bem, vamos de novo. Vamos de novo. F10. Vamos digitar uma nota 12. Ah, tá. Ele quer uma nota maior do que 30 e menor do que 60. Vamos lá. Vamos de novo. F10. Vamos digitar 45. Esse aluno deve fazer a prova sub. Se for maior que 60. F10. Vamos supor que seja 65. Era para ele escrever alguma coisa, mas ele só está nesse intervalo. Por enquanto, não criamos a situação de ser maior do que 60, tá? E também nem criamos a situação de ser menor que 30. Então ele tem que ser um número. Ele está fazendo um teste, tá vendo? Se o número que foi declarado aqui, essa variável, se ele for maior que 30 e menor do que 60, ou seja, se tiver no intervalo entre 30 e 60, ele vai ser um aluno que precisa fazer prova sub. Então, esse é o exemplo, né? Então, vamos pedir um novo aqui e vamos para frente no nosso exemplo aqui. Aqui, eu também criei uma situação em que nós temos o pseudocódigo desse programinha aqui. O que é o pseudocódigo, né? Na verdade, não é desse programa em vermelho, é de um outro programa. Isso aqui é um pseudocódigo, ó. Então, eu tenho um algoritmo chamado alunos, as variáveis N1, N2 e M, que são reais. Então, aqui é o real, a maneira de escrever, e o início, ele escreva a primeira nota, leia N1, ou seja, armazenou, ou leia, equivale ao scanf, escreva a segunda nota, equivale ao printf, leia o N2, ou seja, eu estou escrevendo a primeira nota, ele tá pedindo para me escrever a primeira nota, está pedindo para escrever a segunda nota, e ele está armazenando a primeira nota em N1, está armazenando a nota em N2, depois tem uma média, que é N1 mais N2 dividido por 2, escreva a média foi... Se a média, então aqui tem um condicional, né? Se maior ou igual a 7, então escreva aprovado. Se não, essa função você não viu ainda, se a média estiver entre 5 e 7, ou maior ou igual a 5, menor ou igual a 7, se for 6, se for 5, se for 7, então escreva recuperação, e se não for isso, você vai escrever reprovado. Se não tiver maior que 7 para ele ser aprovado, e não estiver no intervalo de 5 e 6, ele está reprovado. Ok? Esse pseudocódigo é escrito em uma linguagem que nós chamamos de Portugal. E o Portugal, ele é escrito nesse programinha aqui, ó. Deixa eu localizar ele. Aqui, o Visualg. Então, aqui eu tenho o Visualg. Eu vou dar um Ctrl V aqui. Ah, peguei errado. Não peguei o... Ele não vai escrever se não for na língua dele, né? Deixa eu abrir aqui de novo. Vamos pegar aqui, ó, copiar. Vamos abrir o Visualg aqui. Vamos colocar aqui o Ctrl V. Então agora eu tenho aqui, ó. E eu vou executar.
Primeira nota, digamos que seja 6. Segunda nota, vamos dizer que seja 6, para ficar no intervalo. A média foi 6, porque entre 6 e 6, a média é 6. Está de recuperação. Ok? À medida que você faz alguma coisa nesse programa, ele escreve aqui quais são as variáveis globais para você. Ó. Ele escreveu o que é o N1, o que é o N2 e a média. E aqui ele escreveu, ó, na primeira nota 6, segunda nota 6, a média foi 6 e a pessoa está em recuperação. Por quê? Porque ficou no intervalo entre 5 e 7. Vamos supor que eu faça de novo aqui. Primeira nota 7. Vamos supor que seja segunda nota 6, vai dar 6,5. A média é 6,5 e está em recuperação. Vamos supor que eu tenha aqui uma nota 5 e uma nota 4. A média foi 4,5, o aluno está reprovado. E vamos supor que eu tenho uma nota 7 e eu tenho uma nota 8. A média foi 7,5, o aluno está aprovado. Então o código funciona normalmente. Isso aí é um pseudocódigo, um programa que te ajuda a raciocinar. Para que você escreve um pseudocódigo? É apenas no interesse de você treinar a lógica de programação. Então esse programa, o Visualg, ele é um programa para você escrever pseudocódigos e ele te ajuda em você melhorar a lógica de programação. E esse programa, a gente usa o termo Portugal, ele escreve os programas em Portugal. Muito bem, eu vou salvar isso aqui como aluno e vai ficar na área de trabalho nossa aqui. Perfeito? Então, tá aqui.